Família vascaína, chegando nesse domingo aqui, nesse final de domingo, na verdade, né, cara, pra gente bater um papo aqui rapidinho do que aconteceu na partida de hoje, que o Vasco perdeu dentro de São Januário de 1-0 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que não venceu o Vasco dentro de São Januário desde 2019, quando o Vasco perdeu de 2-1. E eu tinha trazido aqui que o Vasco perdeu de 2-1 em 2019 com um gol do Maxi Lopes, descontando para o Vasco. E hoje o Vasco perdeu de 1-0, né? Gol do zagueiro aí, desse zagueiro aqui do Atlético Mineiro, esqueci o nome dele. Não vou lembrar do nome dele, enfim, mas foda-se, né? E o Vasco termina na 17ª posição, é o primeiro da zona de rebaixamento com 20 pontos, antes da parada da Copa, né? E, cara, porra, eu assisti o jogo aqui em casa, assisti aqui pelo celular, tava na minha varanda, né, fazendo ali minha festa, minha bagunça particular, como eu sempre faço, final de semana, né? Aí dei uma parada para assistir o jogo, tava tomando uma cerveja e tal, fazendo meu karaokê, escutando minha música, né? Dei a parada para ver o jogo. E o Vasco perdeu de 1-0, acabou o jogo. Continuei fazendo meu karaokê, continuei fazendo a minha festa, minha bagunça. Agora eu tô gravando vídeo para vocês aqui, já é mais de 11 horas, acho que são 11h30 da noite agora, deixa eu ver. 15 para meia-noite, são 15 para meia-noite, tá? Esse vídeo vai subir aí de madrugada, mas foda-se, né? Ó, tem o vídeo aí, Jogos da Minha Vida, vai subir de madrugada também, tá? Na madrugada aí de domingo para segunda-feira também. É um vídeo que sobe no final de semana, porém, excepcionalmente, vai subir de madrugada também, nessa madrugada de segunda-feira, tá? Mas beleza, o importante é que vai ter o vídeo aí, tá? Jogos da Minha Vida. Eu tenho que fazer os Jogos da Minha Vida, cara, porque o Vasco não me dá mais alegria, né? O Vasco não me dá mais alegria, então a gente tem que ficar vivendo de passado, né? A gente tem que ficar revivendo a porra do passado, jogos do passado, da década de 80, de 90, de 2000, porque que a gente vive hoje, cara, o Vasco não dá mais alegria, né? Então, a gente tem que ficar recuperando esses vídeos antigos, esses jogos antigos, de quando o Vasco ganhava dos adversários, dos rivais, né? Porque hoje o Vasco não dá mais alegria, o Vasco só dá decepção, o Vasco só dá tristeza, o Vasco só dá raiva, né? O Vasco só dá agonia. E o Vasco perdeu hoje dentro de São Januário mais uma vez do Atlético Mineiro, porque o Vasco nem dentro de São Januário consegue ganhar mais, que era a única coisa que restava, né, na atual fase, na atual conjuntura, é o Vasco ganhar dentro de São Januário. É a única coisa ainda que da valia, mas só que nem isso, tá? Tá acontecendo mais. O Vasco perdeu mais uma vez, de 1-0 do Atlético Mineiro. Um gol de escanteio. Cara, e o engraçado, cara, porra, foi igual contra o Olímpia, né? Foi igual contra o Olímpia. O Vasco meteu um gol contra o Olímpia lá no Paraguai, criou uma jogada de perigo contra o Olímpia e logo em seguida o Vasco fez o primeiro gol, acho que foi no escanteio, o Olímpia cedeu o escanteio e o Vasco na sequência fez um gol do escanteio, né? Foi até do Cuesta, Carlos Cuesta, né? Aí o Olímpia ele criou uma jogada de perigo, o Vasco cedeu um escanteio
e logo em seguida tomou o gol do escanteio. Hoje o Atlético Mineiro criou uma jogada de perigo, o Vasco cedeu o escanteio, que o Léo Jardim fez uma puta de uma defesa. Aí o Vasco pega e toma um gol do escanteio de novo. Depois de uma jogada de perigo, que o Léo Jardim faz um puta do milagre, a defesa dá mole. A defesa dá mole mais uma vez. Agora não sei o que é que deu mole ali, que não subiu na porra do escanteio. E o Vasco tomou um gol de escanteio, um gol de bola parada mais uma vez, jogada aérea. Puta que pariu, cara. Ai, cara, puta merda, cara, na boa. Olha, aí, cara, eu vou falar o que é do jogo. Sinceramente, o que tem pra falar desse jogo aí? Porque cara, não tem o que falar desse jogo. Não tem o que falar desse jogo, porque o Vasco não construiu nada, o Vasco não fez nada. O Vasco não criou situação de perigo para o Atlético Mineiro, o Vasco não incomodou. O Atlético Mineiro, por si, também meteu 1-0 e se reservou no direito de administrar a partida. Também minto, né? O Atlético Mineiro teve até uns 2 contra-ataques ali no segundo tempo, que ele poderia ter matado o jogo, mas ele conseguiu ser mais incompetente do que o Vasco, cara. Que na hora de finalizar, na hora de matar a porra da partida, o Atlético Mineiro, ou não sei se teve pena do Vasco, porque, cara, o Vasco não ofereceu perigo, cara. O Vasco não ofereceu perigo pro Atlético Mineiro hoje, nem para empatar a porra da partida. O único que ofereceu o mínimo de perigo ali, cara, foi o Adson. É o único jogador desse ataque aí que oferece algum perigo pro adversário. Coitado do Adson, cara. Porra, o Adson, ele ataca. O Adson, ele cria situação de ataque. O Adson chuta pro gol. O Adson obriga o goleiro do Atlético Mineiro a fazer excelente defesa, né? Que, por sinal, um goleiro de seleção, né? O Everson, né? Goleiro do Atlético Mineiro. O Adson conseguiu fazer com que o goleiro do Atlético Mineiro fizesse uma puta numa defesa no segundo tempo. O Adson, quando o time perde a bola e que o Atlético Mineiro vem para ataque, o Adson volta e recupera essa bola. O Adson desarma na defesa, inclusive. O Adson faz tudo, cara, nesse time. O Adson faz tudo nesse time, cara. Tudo, tudo. Aí no segundo tempo, o Renato Gaúcho faz substituições. Aí quem que ele tira? O Adson. Ele tira o Adson, cara, e bota o Bruno Lopes. Nada contra a entrada do Bruno Lopes. Eu acho que o Bruno Lopes tem que ganhar mais chance nesse time, né? Não, o Adson saiu, acho que pro David, né? Acho que foi não, o David entrou no lugar do Nuno Moreira. O Adson saiu para a entrada de alguém, não me lembro, cara. O Bruno Lopes entrou no lugar do Rojas, tá? Eu sei que o Adson saiu para alguém que não mudou porra nenhuma. Não mudou nada, né? Melhor jogador em campo do Vasco hoje, o Adson, saiu para quem entrou para não fazer nada, né? Enfim. Aí, assim, o Marino não foi relacionado, diz que está com dor na perna. O Brenner não foi relacionado, diz que foi preservado por algum motivo lá que a gente desconhece. Acho engraçado, né, cara? Jogadores aí que sentiram a pressão, que sentiram aí o protesto da torcida. Caso do Brenner e do Marino, que estão em má fase, né? Que até agora não mostraram para o que veio para o Vasco, né? E foram preservados na partida de hoje. Eu acho engraçado isso, cara. Nossa, do nada o Marino Inestrosa teve dor na perna, teve problema na perna. Enfim, cara, eu sei que o Vasco terminou a parada para a Copa na 17ª colocação, é o primeiro clube na zona de rebaixamento, com 20 pontos.
Aí, mas o Renato falou que os clubes que estão na frente tá com 21 pontos, tá com 22 pontos, tá com 23 pontos. Não tá difícil de sair, tá, gente? Não tá difícil de sair da zona de rebaixamento, não. E ele falou que ele não pode fazer nada. Que de 42 pontos ele conquistou 19. Puta que pariu, Renato. Caralho, tu é foda pra caralho, cara. Porra! Tu é foda, Renato. Você é foda. De 40 pontos, tu conquistou 19. E agora é com a diretoria, com o Pedrinho. Ele falou que tem que perguntar pro Pedrinho se ele vai contratar, se ele não vai contratar, porque não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro para contratar. O dinheiro do Ryan acabou. Por falar em Ryan meteu um golaço hoje pela seleção brasileira, né? Oi, boa noite. Será que teve gol do Ryan hoje na seleção? Que saudade, Ryan, que saudade. Puta que pariu, garoto. Porra. E toda hora você lembra da Barreira, toda hora você lembra do Vasco. Puta merda, Ryan, que saudade de você, velho. Porra, te contar, cara, que saudade desse moleque no Vasco. Meu Deus do céu. Eu não tenho um atacante no Vasco pra fazer gol, cara. Não tenho um atacante no Vasco para fazer gol. Tem um atacante. Cara, junta 3, não dá um Ryan. Junta o Spinelli, junta o Brenner, junta o David, junta o Marino Inestrosa, junta o Andrés Gomes, junta 5 atacantes que o Vasco tem, não dá o Ryan. Não dá o Ryan. Tá? Junta 5 atacantes que o Vasco contratou, mais o Nuno Moreira, tá? Pode juntar o Nuno Moreira, que hoje não fez porra nenhuma. Ah, lembrei, o Nuno Moreira saiu para a entrada do David. Junto o Nuno Moreira também, aí dá 5 atacantes, não dá um Ryan. Não dá um Ryan, tá? Se juntar o Spinelli e o Brenner, não dá um Verratti. Parece que o Verratti esteve aqui no Brasil, né? Parece que ele ainda tem residência aqui no Rio de Janeiro. Aí teve um cara lá que ganhou a camisa dele do Cerro Porteño. Porra, que saudade, Verratti. Que saudade, pirata. Que saudade. Puta que pariu, que saudade. Que saudade de você. Na boa, cara. Aí o pessoal me chama de viúva. Ah, o Verratti era um cone, não jogava porra nenhuma. De repente o Brenner deve ser melhor. O Spinelli deve ser melhor, né, cara? De repente deve. É isso aí. Isso aí, cara. Puta que pariu, cara. Então o Vasco vai passar 45 dias na 17ª posição na zona de rebaixamento. Assim que a gente se despede da primeira parte do Brasileiro antes da Copa. Aí depois da Copa tem Sul-Americana, jogo com o Independiente Medellín, que eu não sei nem se vai passar com esse time aí. Segundo o Renato, né? Tem que perguntar pro Pedrinho se eles vão contratar, se eles não vão contratar, porque não tem dinheiro. O dinheiro do Ryan acabou. O Vasco não assinou com o patrocinador Master. O Vasco não assinou com a patrocinadora Master. Agora a Sportingbet apareceu de novo, de repente, para ser a patrocinadora Master. Vamos esperar. Vamos aguardar. 50 milhões de reais, né? 50 milhões. 50 milhões de reais em 2 anos, vamos dizer assim, né? Então o Vasco não tem um patrocinador Master, tá? O dinheiro do Ryan acabou. Até agora, nada sobre a venda da SAF. Tem gente entrando na justiça, 777 entrando na justiça, reivindicando não sei o que. Ele se acha no direito de reivindicar não sei o que, né? Tem outras coisas aí acontecendo também na justiça, inerente a isso, a venda da SAF também. Enfim, né, cara? E fica aí nesse chove não molha, né? E o Vasco aí não tem dinheiro para contratar. Mas, porra, não tá numa RJ, cara? Não tá numa recuperação judicial? Por que, cara, não tem dinheiro para contratar? Não tem dinheiro para contratar, não.
Aí o Renato falou que se não tiver dinheiro para contratar, vai com esse grupo que está aí e vai ter que usar a base. É o que tem para hoje, né? A gente vai ter que ir com a base depois da Copa do Mundo e depois da janela do meio do ano. Com a eminência de perder talvez o Andrés Gomes, tá? O Andrés Gomes talvez foi para os Estados Unidos, talvez ele não volte, né? Talvez ele já volte da Copa vendido, né? E zero contratação. Não tem zagueiro, não tem atacante, não tem volante. Ah, o Jair tá voltando, tá, gente? O Jair é que vai salvar, de repente, a lavoura, né? Mas não tem atacante, não tem zagueiro, o Vasco toma gol de bola aérea. A torta é direita, que a gente não tem uma porra de um zagueiro decente, né? Então, cara, vamos aguardar, né, cara? E segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, porque tá foda. Diz que o Pedrinho vai vir fazer uma coletiva. Ó, o Pedrinho vai vir fazer uma coletiva. A gente tem um presidente que sofre de depressão, cara. Vocês sabiam disso? Eu postei um vídeo aqui, recente. Se vocês não viram, dá uma olhada lá. A gente tem um presidente que sofre de depressão, cara. O cara sofre de depressão. Ele não tem estrutura para aguentar o rojão dentro do Vasco da Gama. Ele não tem estrutura. O Pedrinho, ó, esse cara aqui, ó, Deb e Lloyd, o Pedrinho e o Felipe, tá? Esse é o Pedrinho, é o Deb. Ele não tem estrutura para segurar a onda, cara, que ele sofre de depressão. Como é que o cara vai ser presidente de um clube como o Vasco da Gama, cara? Se ele sofre de depressão. Porra, puta que pariu, cara, a gente tá fudido. Daqui a pouco eu vou botar aí os jogos da minha vida aí, 2 jogos contra o Botafogo, 2 vitórias contra o Botafogo, quando a gente era feliz e a gente não sabia, tá? Segue, curte, compartilha, tamo junto. Porra, cara, é de dar tristeza, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a gente tem um presidente que sofre de depressão, cara. E nos jogos da minha vida, esse presidente aqui estava começando a carreira de futebol. Ele estava vindo da base. Ele estava subindo da base. Quando eu postar o vídeo aí, vocês vão ver o nosso presidente subindo da base. Começando, né? Ele estava engatinhando no futebol, tá? A gente era feliz, eu não sabia, gente. A gente era feliz, eu não sabia. Puta que pariu, cara. A gente tá fudido, meu irmão. A gente tá fudido. Na boa. Eu não sei o que esperar desse ano do Vasco, não. Sinceramente, cara. Não sei o que esperar, não, cara. Não sei. Tem eleição em novembro. Muita coisa vai acontecer até lá. Não sei, cara. Não sei. Não sei. Só entregando na mão de Deus mesmo. Porque tá foda, cara. Tá complicado. Fique com Deus. Tenha um domingo abençoado. Saudações vascaínas. Eu fui.